Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Tá na Bíblia, um programa para nós tirarmos dúvidas, aprendermos mais sobre a verdade da Palavra de Deus. E como sempre está comigo aqui o pastor Luciano. Tudo bem, pastor? Tudo bem? A paz missionária, a paz, irmãos. Uma alegria estarmos juntos novamente nesse Tá na Bíblia. Hoje o tema muito bacana, tema legal. Que foi uma sugestão de uma pessoa que está acompanhando o nosso programa. Você já pode também preparar aí a sua pergunta e enviar para nós no chat. A nossa equipe vai anotar a pergunta e aí entra na lista aí dos nossos próximos programas. Acompanhe com a gente. Como o pastor disse, o tema realmente é muito bacana. Acho que é uma dúvida que muita gente tem também. Hoje nós vamos falar sobre livre-arbítrio e liberdade. Temos livre-arbítrio? Temos liberdade? E quais são os conceitos aplicáveis dessas duas palavras para nós cristãos? Tá preparado aí, pastor? Vamos lá. Com respostas boas? Vamos lá. Amém. Então tá começando mais um Tá na Bíblia. Muito bem, irmãos. Vamos falar então dessa liberdade ou do livre-arbítrio. Muita gente confunde as duas palavras. Será que são sinônimos? O que será que significa? Muitas vezes também o significado do mundo, o significado secular é diferente da interpretação à luz da Bíblia, o sentido que a Bíblia nos traz com relação a esses dois termos. E essas palavras estão na Bíblia, como a Bíblia nos traz? Pastor responde para nós. Vamos lá, pastor, como ficam essas questões para nós cristãos? Muito bom, vamos lá. Eu vou começar a falar, não quero que ninguém saia, ninguém caia da cadeira, porque nós vamos acabar com um grande mito hoje. Um grande mito. Todo mundo fala assim, né? Porque nós temos o livre-arbítrio. Pessoal, nós não temos livre-arbítrio. Não temos? Não temos. Já vamos começar do final, né? Existe? Não. Não existe, pastor? Não existe. Como assim? Agora eu fiquei curiosa também. Existiu? Sim. Quem teve a condição de definir entre o bem e o mal, de tomar um bom caminho ou tomar um mau caminho, foi Adão. Certo. Adão, ele foi criado, ele não estava ali debaixo do pecado, né? Foi feito por Deus, recebeu o Espírito de Deus. E ali ele teve no Éden a condição de obedecer ou de não obedecer. Ele tinha opção. Ele tinha opção. Todo mundo sabe a história e sabe como ficou. Adão não obedeceu. Ele caiu em pecado pela decisão que ele tomou. Ou seja, fez uma má escolha dessas opções, dessas alternativas. E o que nós temos com isso? Nós temos com isso que a partir do momento que Adão caiu, todos nós já somos gerados em pecado. Sim. E nós não temos mais a capacidade de definir entre o bem e o mal. Então o pastor está dizendo que o livre-arbítrio seria a capacidade de definir ou escolher entre o bem e o mal. E hoje nós não temos, porque nós já nascemos corrompidos pelo pecado. Perfeito. A palavra, ela fala muito, né? Ela sempre trata que o nosso coração, ele é corrompido. Sim. Nós nunca vamos tomar uma decisão a favor de estarmos próximos de Deus, e depois nós vamos ver, a não ser que Ele nos toque e nos coloque no bom caminho. Nós chamamos de homem natural. Quem é o homem natural? É aquele que caiu, não tem o Espírito de Deus, não tem mais comunhão com Deus, está em rebelião com Deus, então o seu coração é mau. É um homem naturalmente mau. Naturalmente mau. E todas as decisões que ele tomar vão ser para satisfazer o desejo do seu coração, que é um desejo mau, né? Mas assim, pastor Luciano, ele acordou de mau humor e ele veio com essa ideia, porque eu sempre ouvi, né, que existe sim o livre-arbítrio. Não, essa discussão ela já é antiga. No domingo passado, retrasado, falamos sobre o Agostinho de Hipona. Hoje falaremos novamente sobre ele. Ele lá em 200 depois de Cristo, 240, ele já tratou desse assunto. Martinho Lutero, conhecido Lutero, já tratou sobre a respeito desse assunto. Então, os pais da igreja, os reformadores,
Ele já tem muito claro que o nosso coração é mau e sempre que possível nós vamos fazer o mal, nós vamos tender ao mal. Ou seja, meio que nós não temos mais um arbítrio, não é livre. Não é livre, e nós não temos mais a liberdade. Sim. Justamente porque nós somos escravos do quê? Do pecado. Então a liberdade que Adão teve, nós não temos, porque nós já nascemos em pecado. João 8,34, Jesus fala assim: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E quando nós nascemos, antes do Santo Espírito nos tocar, nós somos escravos do pecado. Nós não conseguimos tomar boas decisões em relação a Deus. O apóstolo Paulo ele traz um texto que eu gosto muito e é muito claro sobre esse tema. Está lá em Romanos 7, de 14 a 20. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Olha o resumo que o apóstolo Paulo nos traz sobre essa questão de como nós lidamos, como nós somos escravos do pecado. Interessante esse texto que o pastor leu, pastor lendo aqui, eu estava meditando em cada palavra, dá a impressão que realmente nós estamos tão presos, e não é impressão, é a verdade, né? Ao pecado que ele fala, usa palavras muito fortes, como não consigo, eu quero, mas não consigo. O escravo é isso, o escravo ele não pode exercer o desejo próprio, né? Ele está escravizado, ele tem que atender o seu senhor, enfim, no caso, o ser humano decaído tem como senhor o pecado, ele é escravo do pecado, então mesmo que ele queira, ele não consegue realizar o bem, realizar a vontade de Deus. É até interessante essa observação da missionária, porque os irmãos já puderam ter essa experiência. Você acorda, igual aquelas promessas de início de ano. Esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou meditar na palavra. Mudar. Esse ano eu serei mais espiritual. Esse ano eu não vou ser mais estourado. Não vou mais gritar. E quando você menos espera, já foi. Já foi. Né? Você estourou, você não meditou na palavra, você não colocou Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque o nosso coração nos impele a ir contra a vontade de Deus. É o que o apóstolo Paulo ele está falando. Agora, nós não temos o livre-arbítrio, mas nós temos o que é chamado de livre agência. O que é isso? Para outras coisas na nossa vida que não são diretamente ligadas, né, ao pecado, à salvação, nós temos a nossa liberdade de escolha. Sim. Então, você fala, você está nos acompanhando agora. Você teve uma liberdade de escolha. Eu vou acompanhar o tá na Bíblia. Você vai trabalhar amanhã, você, né, tem a liberdade de escolha. Eu escolhi colocar essa camiseta azul, acho que isso é um azul, né? É uma liberdade de escolha. Então, para isso nós chamamos de livre agência. Que é a coisa do dia a dia, né? Não tem nada a ver com a espiritualidade. Então, o que comer, o que vestir, onde ir, para onde ir, que horas fazer o programa, né? Tá na Bíblia, vou assistir o Tá na Bíblia no sofá, na cama, no carro. Essas escolhas do dia a dia, escolhas triviais e comuns, nós chamamos de livre agência, então. Perfeito. Agora, como nós saímos dessa situação? Nós não temos capacidade para sairmos dessa situação. Mas aí entra Deus nos chamando, colocando novamente o seu Santo Espírito no nosso coração e Jesus Cristo nos libertando da escravidão do pecado. Então, se antes nós éramos escravos do pecado e nós não conseguíamos dizer não ao pecado, hoje, pela força do Espírito que habita em nós conseguimos falar, não, eu não vou pecar, eu não vou cair, eu seguirei a Deus, eu teria uma comunhão maior com meu Pai, eu vou me dedicar
a meditar mais na palavra. Mesmo assim, é uma luta diária, né? Porque o nosso coração ele vai querer nos levar para o outro lado, mas o Santo Espírito do Senhor nos fortalece. João 8,32, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele nos liberta. Por isso hoje nós somos livres. Então, quando E aí resgatamos pouco a pouco o livre-arbítrio. a liberdade. Agora, ainda temos capacidade de tomarmos todas as decisões favoráveis? Não. E aqui o favoráveis, pastor, é sempre o de acordo com a vontade de Deus, que é justamente para a qual Adão foi criado com livre-arbítrio, para fazer e realizar a vontade de Deus. Não favoráveis ao nosso coração, né? Porque senão estaríamos aí novamente no pecado. O nosso coração continua sendo mau. A nossa vontade continua sendo má. O apóstolo Paulo deixa bem claro. Ele vai até mais profundo, que ele fala: eu tenho até a vontade de fazer o bem, mas eu não consigo. Essa palavra é muito forte, né, irmãos? O não consigo é muito forte, é realmente uma escravidão. Ele fala: é mais forte que eu. Então, apenas, irmãos, quando nós estivermos firmados em Jesus Cristo, realmente cheios do Santo Espírito, nós venceremos o mal que habita em nós. João 8,36 diz: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Em Jesus Cristo temos a liberdade. Romanos 8, de 1 a 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. E tem um outro texto que diz que é Deus que coloca no nosso coração o desejo de fazer. Sim, tanto querer quanto realizar. Isso mesmo, o querer e o realizar. Deus coloca no nosso coração. Por quê? Porque nós não temos essa capacidade de escolha. Por si. Isso mesmo. Em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Qual liberdade? A liberdade do pecado. Portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente a um jogo de escravidão. Olha que lindo. Então, no decorrer da nossa vida, o Espírito de Deus vai trabalhando no nosso coração, vai trabalhando na nossa vida. Nós vamos sendo santificados. E cada vez mais, começamos pelo poder do Santo Espírito que atua em nós, pela vontade que Deus coloca no nosso coração, a fazer algo que realmente agrada ao nosso Deus. Olha só, irmãos, quanta coisa boa aprendendo nesta noite. Concluindo aqui, arrumando poucas ideias, então. Livre-arbítrio tínhamos, na verdade quem tinha era Adão, criado perfeitamente, segundo a imagem de Deus, para que ele fizesse o bem e não escolhesse o mal, né? Ele tinha essa liberdade de obedecer a Deus, escolher obedecer, mas ele infelizmente escolheu desobedecer a Deus. Desde então, de Adão para nós, não temos mais esse livre-arbítrio, porque o nosso arbítrio já está corrompido, inegavelmente por conta do pecado, nós sempre vamos escolher o mal. Então, se nós sempre vamos escolher o mal, não temos mais liberdade, já somos presos, escravos do pecado. Mas a grande solução que a palavra de Deus nos traz é próprio Jesus Cristo, que nos veio libertar dessa escravidão e hoje somos livres, porque o Filho nos libertou das trevas e da escravidão. É isso, Amém. Pastor? Amém. Amém. Aprendeu, irmão? Então tá bom. Divulgue, compartilhe, porque aquilo que você aprende, você não pode reter só com você, né? Isso é uma palavra de bênção, palavra da vida e palavra da salvação. Divulgue, compartilhe, deixe a sua pergunta também, estamos registrando todas as perguntas. Deixe o seu amém, porque isso também é fazer a obra do Senhor. E vamos quebrando mitos, né? Porque vamos quebrando mitos. Já está na nossa mente essa questão, né? Mas estamos quebrando mitos para falar o que é verdadeiro, o que está na Bíblia. E vem muito mais coisa, né? Boa por aí. Fiquem Amém. com a gente sempre. Toda quinta-feira está na Bíblia, às 20 horas, aqui no canal da IMP. Deus abençoe os irmãos. Um bom resto de semana a todos. A paz.